Olha como a turma gastou o dinheiro. Flamengo, 341 milhões, já mandou o técnico embora, só de multa de técnico tem 60 milhões quase que o Flamengo está pagando aí, é um troco para um troco para outro e tal. Palmeiras, 192 milhões, com um cara que ele nem joga, né, o Arias, certo, Massa? 155, um deles, né, foram 2 ali, ó, isso. Porque tem o Marlon Freitas reforços, também. Exatamente. Cruzeiro, 174 em 5 reforços. Fluminense, 151. Olha, gastou bastante, com 5 reforços. Tá gastando, hein? Atlético Mineiro, 133, com 7 reforços também, inexplicável. É um ralo o Atlético Mineiro. Vasco também, 122 milhões, com 6 reforços. Grêmio e por aí vai. Ó o Peixão. Ó o Peixe, 93 milhões, com 6 reforços. São Paulo, mais discreto, com 29 milhões em 5 reforços. E olha só... Corinthians, 5 milhões, 7 reforços. Qual é o milagre da multiplicação dos reforços, o Vessa, explica? De novo, né? O Corinthians está ali nessa parte de baixo, com direito econômico. Na janela anterior não tinha gastado nada, estava até sob transfer ban, era só ele Juventude. E agora, de novo, o Juventude em último ali, o Corinthians em penúltimo na lista total. 5 milhões porque pagou 500 mil do empréstimo do Caio César, 500 mil euros, e mais 1,8 de reais pelo Matheus Pereira, também empréstimo. Por isso que tem esses 5 milhões. Então foram 7 jogadores contratados e 11 saíram. A gente depois, acho que vai até ter uma arte também que fala sobre esse tema, porque é importante, é um tema que a gente tem que conversar entre saídas e chegadas. Ó, as saídas e chegadas do Corinthians. Chegaram Caio César, Pedro Milans, Gabriel Paulista, Matheus Pereira, Zacaria, Alan e Lingard. Saíram Romero, Hector Hernandes, Thales Magnum, Félix Torres, Maicon, Rian, Donelli, Fagner, Kaká, Palácios e Martínez. Aí, Vessa, pra falar. Não, vamos lá. Então, só para explicar, por que essa tela é importante? Esses 7 jogadores que chegaram e os 11 que saíram, alguns deles seguem sob contrato com o Corinthians. Os saíram aí sem precisar pagar o salário. Então, o time equatoriano está pagando o salário do Palácios, o Vitória está pagando do Kaká, o Fagner esse rescindiu, o Martínez rescindiu, o time da Arábia está pagando do Donelli, o Fortaleza, o Corinthians... Aí... Só uma parte, como é que ficou o Martínez? História de cirurgia? Fez a cirurgia e rescindiu, e o Corinthians paga 30% do salário dele até o final do ano, mas o salário de 27, que ele ainda estava sobre acordo, não paga mais. Aí acabou. Então, eu achei que no final ficou um bom acordo. Bom acordo. Porque ele recebe lá um pouquinho do Corinthians até o final deste ano, só que perde toda a remuneração de 27. E ele vai conseguir arrumar o joelho dele e depois ir para qualquer outro clube. Então o Inter paga o do Félix Torres, o Thales Magno foi embora, o Hector foi embora e o Romero foi embora. E o Maicon, claro, também foi embora. A economia que o Corinthians julga, essa é uma apuração aí do portal Meu Timão também, é de 1,5 na folha. Entre essas 11 saídas e as 7 chegadas, 1,5 a menos na folha. Mas, esse é o lado bom da história, você se livrou de 11, trouxe 7, está com 1,5 milhão a menos. Só que o Corinthians ainda quer um goleiro, está tentando negociar e trazer um goleiro, e estão vendo aí a possibilidade ainda talvez de um meia e um atacante, então esse 1,5 ainda pode ser menor. O problema é que pelo orçamento que o clube fez, ainda precisa diminuir alguma coisa em torno de 4,5. 4,5 a 5, porque o que o Corinthians... Mensais, tudo isso mensal. É 1,5 a menos hoje mensal e precisa mais ainda 4,5 mensal, porque isso está no orçamento, uma redução de 6 milhões da folha de pagamento no mês. Como vai ser feito isso? Assim, não sei. Não renova com o Memphis, vende o Bidon, vende o André, e aí você tem a redução que você precisa. Porque os salários de André e Bidon, por exemplo, não vai ajudar em nada. O do Memphis, obviamente, ajudaria, mas esses dois não. O que talvez o clube vai tentar fazer é receitas novas que compensem a não diminuição desses 4,5 milhões por mês que são necessários na folha. Mas aí é uma compensação. Na frieza do número, você precisa ainda baixar 4,5, mas de qualquer maneira você percebe numa tela dessa que a gente vai esquecendo, né? Os jogadores que vão saindo, o Fagner e tal, que vão saindo da folha e que vão dando uma economia, a gente vai, nessa hora, vai esquecendo, mas acho que uma tela dessa é importante. Então o Corinthians
Segunda janela seguida, lá embaixo, é importante dizer isso. A janela do ano passado, nenhum real gasto com direito econômico. Essa janela, de novo, sem nenhum real gasto com direito econômico, esses 5 milhões aí de reais são só desses 2 empréstimos que foram pagos. Então, há um movimento que eles fez o acordo com a RCE, tem um acordo com a FIFA, fez o acordo de impostos com o governo. Tem algo acontecendo, tem algo, o Corinthians tentando nessa atual gestão se enquadrar e melhorar, sim, isso está acontecendo. Então, o papo de que gasta desenfreadamente, não, isso não é verdade. Sim, poderia ser melhor, poderia diminuir ainda mais, poderia, mas tem algo acontecendo, isso precisa deixar claro, porque os movimentos estão sendo feitos. Poderia ser mais robustos, mais agressivos? Talvez sim, e talvez era mais necessário. Mas que algo já está acontecendo desde o ano passado, isso claramente está. Quanto que o Corinthians paga de juros por dia? 1 milhão. 1 milhão, beleza. Por de juros. Então vamos imaginar que você coloque aí na conta 4 milhões a mais de receita, porque o Corinthians tem capacidade para isso. Vou ser generoso com uma redução de folha de 3,5, certo? Então você vai pôr 4 a mais e vai ter mais 3,5 que você está gastando agora, não vai gastar. São 7,5 por mês. São 12 meses. Dá 75 mais 15, 90 milhões. Cara, 90 milhões você vai em 2 anos com 180, 200, você se livra do aperto, do enforcamento, que não tem problema o Corinthians dever. O Andrés, quando ele falava isso, não é dever desenfreadamente, é diferente. Se eu arrecado 1 bilhão e 500 milhões e o Corinthians tem capacidade para isso, e a minha dívida é de 2 bilhões, eu arrecado 1 bi e 500 e minha dívida é de 2 bilhões. Se ela não te estrangula, não tem problema, porque o problema é quando asfixia, transfer fluxo de caixa, velha, fluxo de caixa, conta de luz, atraso de salário, imagem, porque o pra frentemente está equacionado. Você mostra para os credores, eu estou devendo 2 e tenho 1,5. Então eu vou pagando, vai pagando. Por isso que eu digo que muita gente cobrava comigo, né, torcedores do Corinthians, aqueles que conseguem raciocinar, que eu sempre digo que a Safiel, a Fiel SAF, SAF Zafa Zafa, SAF Poró Poró, Popó Poró. Cara, é inacreditável você colocar um clube com este tamanho e potencial na mão de um dono. Não é nada contra a Safiel, que pode ser boa. Eu conheço o projeto. Tem uma coisa que me pega, nós vamos emprestar o dinheiro, mas o juro a gente vê depois. Se liga, mas tudo bem. Pode ser que seja um juro de mercado, pode ser que seja pequeno. Corintiano, não cai, né? Ninguém vai pôr o dinheiro na mão de clube de futebol nenhum sem contrapartida. Beleza? Mas esquece isso. Só pega esse exemplo que eu tô dando. Cara, um pouquinho, que a coisa volta a ser o que já era. Só para resumir, então, nos últimos praticamente 1 ano, né? Porque desde julho do ano passado não gastou R$1 de direito econômico, fez acordo com a RCE, fez acordo com o governo, fez acordo com aquele órgão da CBF também, pagou 2 transfer bans, tá quase 90 milhões, que poderia usar para gastar contratar outro jogador, e não, foi lá e pagou os 2 transfer bans. Então, assim, tem uma coisa acontecendo, repito, o Arnaldo tem razão quando ele cobra, e dava para ser mais agressivo, precisava ser mais agressivo, mas não é que também tá largado e tá fazendo de qualquer jeito, isso também não é verdade, é só para ponderar as duas coisas. Tem outra coisa... Presidente. É o que ele... Isso. E tem outra coisa que eu acho... Stabe, presidente interino, estava acompanhando o Vessa. Esses movimentos, ele vai se fortalecendo, o time ganhou campeonatos, tem um sinal aí de uma mudança discreta de rota e tem eleição no final do ano. Então... E ele, em princípio, estava fora. Agora, com esse cenário, a gente vai acompanhando também o que vai acontecendo, o que ele está trazendo. É muito mais fácil do que seria para qualquer outro clube grande. Ah, sim. Por quê? Qual é o maloqueiro e sofredor, que é o slogan da torcida do Corinthians, que aceita Gui Negão, Zé Peneira, João das Couve? Tudo bem. E é um time que
que vai. Mas não é esse time. Entendeu? Mas não é Então, esse- não é esse que tá jogando. Nada a ver, pelo contrário. Pois é, mas se faz a mudança, a torcida abraça, cara. O meu ponto, assim, sobre isso é tudo bem, tá? Para economizando, aí economizou aqui, ajeitou aqui e tal. Mas quando você vê lá, chegar lá o Zaccaria, o Lingard, fora o salário do Memphis, que é um negócio completamente irreal, sei lá, não parece que uma coisa compensa a outra? Você pode estar economizando aqui. Não, mas não vai economizar. O Corinthians está economizando 1,5 milhão, precisa pôr mais 3 jogadores. Então, mas por isso que a tela é importante. Não vai. Porque você não lembrava dos 1 milhão do Fagner, 1 milhão do Maicon, quase 1 milhão do Eu sei, Romero. Mas isso Então, não vai pro nesse ralo do sentido, Memphis, que ganha 5 por mês? É a mesma coisa do São Paulo. Então, assim, Vai lá, sai não sei o que, antes não sei o que, vai reduzir, agora isso, sai o Alisson Ferrarese. isso. Mas Mantém tem lá a mesma o Caleri, coisa. o Oscar, mas o outro. é que também tem uma coisa, gente. A gente vai querer o quê? Que um clube de Série A, com uma torcida dessa, como a do São Paulo e a do Corinthians, vai ter um time que não. Que só de cara ruim. Sabe por quê? Porque o que você falou agora, por exemplo, o Pedro Raul é um dos maiores salários do Corinthians. Mas o Pedro Raul não entra na mente de quem não é torcedor do Corinthians. Porque tá tudo bem o Corinthians gastar muito dinheiro pelo Pedro Raul. Só que do Memphis, que dá retorno, que tem gols, que tem assistências, aí ele passa a fazer parte do noticiário. Mas o do Pedro Raul, o Alex Santana tá treinando separado, vai ficar até julho, ganhando lá, sei lá quanto, 400, 500 pau por mês, nem joga. Esse sim é um baita de um problema pro Corinthians. Não, esse é o melô. Esse é o problema. Aí as Não pessoas quer fazer o sacrifício. As pessoas então ficam muito focadas nos caras que trazem ainda a receita, que trazem o torcedor pro estádio, que faz o torcedor ir na rede social, que faz o torcedor assistir o jogo pela TV. Aí isso daí aparentemente incomoda ou traz à luz esses caras. E os que gastam muito, só que não só onera o clube e não traz nada. Tá tão errado quanto. Porque se você esse pega é um ponto 5 também. de um e 1,5 do outro, são 6,5. Olha a tua economia. Mas- Mais 4 que você pôs novo, são 11. Pô, 10,5. Cara, Não, é que assim, não é uma ciência exata quando você contrata o jogador. Quando o Corinthians gastou nos direitos federativos do Félix Torres, no Pedro Raul, etc e tal, existia uma expectativa que os caras vingassem. O Só que- Félix eu concordo, o cara era da seleção equatoriana, mas Exato. o Pedro Raul pagar $5, É, um pouco mais. convenhamos, assim, né? a pessoa tem que estar muito Mas ele doida. tava O bem na centroavante época, brasileiro Não, tá o fazendo- Toluca, tava bem, Toluca soltou fogos uma semana lá de, apareceu um trouxa aí que levou ele por Ó, 5 Pedro milhões de Raul, acho dólares. que não, mas, É. mas assim. O Félix eu entendo. E a questão, por que o transfer ban vem? Porque você não paga o clube Isso. que você contratou, não é nem a dívida com os que estão lá, né? Eu acho que essa coisa de você não investir mais em direito federativo, ela vai impedir transfer bans futuros, né? Porque ainda tem alguns para livrar. Agora, a questão é assim, né? Esse raciocínio, como é que eu vou ter um time Corinthians para disputar uma Série A ou Libertadores fraco? Ou mais fraco que esse? Como é que eu vou ter um treinador como o Dorival que quer um time que parece não é que ele ignora a situação do clube, mas ele puxa pro lado dele. vai buscar um treinador estrangeiro que tem o perfil de trabalhar com base com orçamento um pouquinho menor. Nós estamos falando de um orçamento um pouquinho menor, que vai ser o terceiro do país. Não, mas isso não vai acontecer mais esse ano. Não. Já Sim. tem um rumo, né? Já tem um rumo com esses ajustes que o Versoni está falando, discretos, mas... E aí por isso que eu estava falando, o Stabile, ele vai... E vou ver como é que vai acontecer no São Paulo também, porque essa porque coisa... ele entrar com o São Paulo. O cara sempre chega no poder, não, eu não vou ser candidato. Não, eu vou cumprir aquilo... A partir do momento que o cara vai... E o poder é o poder, O velho. poder vai. Né? Quantas vezes já tirou foto lá fumando charuto lá no vestiário com as taças? Você acha que os caras não gostam disso? É, sim. Né? Então, eu acho que o Stabile passa a ser, eu estava lendo as análises do Versoni, passa a ser um possível candidato para a eleição. Juntando os... Corinthians está treinando e o Yuri está de volta aos gramados. Quanto tempo deu daquela contusão lá? Acho que 3 semanas, não deu? Se recupera rápido. Não, mas a lesão Aí, lesão ó. é grau 2, hein? Era pra ser mais. 6 semanas, né? Era pra ser mais. Acho que deu 3 semanas aí. Não deu um mês, não, da contusão. Será que ele conseguiria jogar se o Corinthians tivesse chegado? Bom, o homem tá em campo já, ó. E são imagens de O próximo ontem. jogo do Corinthians no Brasileiro é contra quem? São contra o Coritiba dia 11 aqui na Arena.
Ah, vai jogar do jeito que ele tá Mas, aí, ó, essas imagens são Ele de se ontem. recuperou bem, né? Será que ele teria voltado pro jogo de ontem? Mas o Corinthians não chegou. Mas ele tá inteiro aí pelo jeito. É que eu não sei, que isso é muito diferente de um jogo, né? É. O deslocamento do jogo é completamente diferente. Você Isso vai é- dar um arranque, né? O músculo pode... Não, mas aí já tá transição, tudo, porque geralmente fica lá no departamento médico. Mas ele tem histórico de recuperação rápida. Eu achei impressionante, ele já tá no gramado, hein? É o maior centroavante da história do Corinthians? Você viu jogar? Maior. Não, tem o Ronaldo, pô, tá louco, O pô. Ronaldo jogou 6 meses. Não, mas jogou 6 meses, jogou um ano e meio. Tem o Guerreiro também. Guerreiro, Ronaldo, para. Não, Colocar o Ronaldo na seleção do Corinthians todos os tempos, pra mim, é uma aberração. Mas acho que com mas o Ronaldo Guerreiro jogou cabe Mas comparação. o Ronaldo jogou muito bem no o Corinthians. Guerreiro, sim. Porque o Guerreiro ficou mais tempo. O Liedson, E Edson é melhor que ele? acho que tecnicamente é melhor. Tecnicamente, né? O Liedson ganhou. Eu falo pra vocês, O Liedson foi mais campeão também no o Yuri Pode parece ser o muito Flávio Caleri. Minuano. Depois foi campeão brasileiro com o Inter. O Viola, o Yuri Viola, não joga Viola. mais do que o Não, Viola, não mas, joga. nem se ele nascer 10 vezes de Não joga, novo. não joga. Não joga, tem muito centroavante. O Yuri é muito querido pela torcida, mas Não, o Viola jogava muito. Puta que pariu. não dá. Não vai dar. O Yuri não vai Mas ele é ídolo? Você acha que ele já é ídolo eu da acho torcida? acho que é. O Yuri? Pô, É. eu acho. Pô, ele tropeça na bola, a torcida grita o nome dele, pô. Se o cara não é ídolo, eu não sei o que ele faz, pô. Bom, já tá de volta aí o Yuri e depois tem um ranking das redes sociais, eu posso mostrar, a gente pode mostrar no final, que vira aqueles debates que a gente briga aqui. E aí, eu O Corinthians queria não mostrar... gastou nada, hein? Tá com um time bem competitivo, gastou só 4 milhões de reais, hein? 4 milhões. não, mas é hein? outro ranking que eu vou te mostrar. Boa, fiel. O que você achou desses gastos aí na janela de transferência do Coringão? Flamengo disparado com só 3 reforços, fiel. 341 milhões. E o Palmeiras com apenas 192 milhões gastos só nessa janela de início do ano. Final do ano para o início do ano. Corinthians com 5 milhões de gastos, quase que a menor janela, o menor gasto em janela de transferências do Brasil, com 7 reforços. Marcelo Paz aí que fez questão de priorizar jogadores sem contrato, livres no mercado, ou aqueles que viessem por empréstimo sem o Corinthians precisar pagar nada. Teve até a oportunidade de trazer jogadores aí, vamos dizer assim, um pouquinho mais badalados, com um nome um pouco melhor, mas que tinha gastos para colocar na mesa, né, para tirar do caixa do Corinthians. Não quis, não fez loucura. E o que você achou? Acha que o Corinthians tem um bom elenco? Até então parece que precisa de mais 2, pelas palavras do Vessone e do Dorival, que tá saindo na mídia. Um goleiro e mais um meia ou atacante. Deixa aí nos comentários, você que ainda não deixou o like, fiel, faz diferença demais pra nós todos os dias trazer vídeo aqui pra vocês. Fortaleça com aquele like, você que é corintiano de verdade. Eu sou o Luan. Se não é inscrito, se inscreve aí pra dar uma moral. Aqui é Corinthians mesmo, corintiano. Pra nação corintiana, sempre trazendo o melhor do Coringão pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!